Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu quero declarar sobre a sua vida o que está escrito em número 6, versículo 24, que diz o seguinte: que o Senhor o abençoe e o proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Que essa verdade inunde a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a força das fortalezas, mas antes eu gostaria de te incentivar a algo, que você compartilhe o link dessa transmissão com alguém, que o Senhor coloque no seu coração alguém que precisa também ser abençoado com uma palavra assim como você. Deixe que a sua vida seja luz na vida de alguém. Amém? E eu queria te lembrar também sobre o nosso relógio de oração. Deixa aqui nos comentários algum pedido que você tenha e nós estaremos orando por você. Hoje, então, nós vamos falar sobre a força das fortalezas. Se você estiver com a Bíblia, abre comigo em Hebreus 12, versículo 1, que diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, essa palavra é muito poderosa. Ele diz que nós precisamos correr com perseverança a nossa corrida, e que nós precisamos também manter os nossos olhos fixos em Jesus. Pode ser que tudo esteja dando errado à nossa volta, mas os nossos olhos precisam estar fixos nele. E eu quero lembrar com você a história de um povo que viveu isso poderosamente. O livro de Josué, nos primeiros capítulos, conta a história de quando Moisés morre e o Senhor levanta Josué para liderar aquele povo. Então, você já deve ter escutado aquele versículo que diz: seja forte e corajoso. O Senhor disse ele para Josué. Então ele foi levantado para liderar aquele povo à terra prometida. Então Josué envia os espias para analisar aquela terra, que seria a primeira cidade conquistada da terra prometida, Jericó. Os espias vão, analisam e voltam dizendo que aquela cidade era muito forte, muito protegida, os muros eram muito imponentes e que seria um pouquinho difícil. Mas o Senhor tinha um plano e ele direcionou Josué a tudo que deveria ser feito, e aquele povo foi, e eles marcharam ali ao redor da muralha de Jericó por 7 dias, e eles adoraram ao Senhor juntos, eles marcharam, eles levaram a Arca da Aliança também, que simbolizava a presença de Deus, e no 7º dia, conforme o Senhor tinha direcionado a eles, ao soar da trombeta, aquelas fortalezas, aquelas muralhas, elas caíram. E assim será também nas nossas vidas. Assim como Jericó, também existem algumas fortalezas e muralhas nas nossas vidas. Podem ser mentais, emocionais, espirituais, e que precisam ser derrubadas. Paulo nos alerta sobre elas em 2 Coríntios 10, versículo 4, que diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todos os pensamentos para torná-los obedientes a Cristo. Amém? Obedientes a Cristo. E o que são essas fortalezas? Essas fortalezas, elas são aqueles padrões de pensamentos, tudo aquilo que nós temos enraizado dentro de nós, que vão contra a palavra de Deus, tudo aquilo que é o padrão de Deus e que não tem sido padrão nas nossas vidas. E para ficar mais claro, eu queria exemplificar aqui com vocês alguns temas que podem ser fortalezas nas nossas vidas, mas eu quero te deixar muito à vontade para refletir também sobre outros tipos de fortalezas que podem ter nas suas vidas e que precisam ser derrubadas. Amém? Vamos lá. Primeiro exemplo, fortaleza da culpa. Aquele pensamento de que Deus jamais pode me perdoar. Sabe? Quando a gente tem um erro que nós consideramos um erro muito alto e pensamos: nossa, será que Deus pode me perdoar sobre isso? E Ele pode. 1 João 1,9 diz assim:
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui ele coloca uma condição: se confessarmos os nossos pecados. Mas ele também diz: Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Então sim, o Senhor pode te perdoar e você pode ser livre de toda a fortaleza de culpa. Segundo exemplo, a mágoa. Aquele pensamento de que jamais conseguirei perdoar aquela pessoa que me fez mal. Você já pensou isso? Em Efésios 4:32 diz assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então nós precisamos perdoar as pessoas. Nós não podemos deixar que a amargura crie raízes dentro de nós. Em Mateus 6, conta quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E nessa oração, que é muito conhecida, Jesus diz: perdoai os nossos pecados como nós perdoamos quem nos tem ofendido, os nossos devedores. Então, para nós sermos perdoados, nós também precisamos perdoar. Tem um outro versículo que a palavra de Deus diz que será exercido juízo sem misericórdia àquele que não for misericordioso. Então é algo muito sério que nós precisamos dar a devida atenção, nós precisamos perdoar. Não podemos deixar que a amargura enraize nas nossas almas. Amém? Outro exemplo, a autocomiseração. Aquele pensamento de: nossa, só acontecem coisas ruins comigo. Tudo dá errado na minha vida. Você já pensou dessa forma? Olha o que diz em Romanos 8:28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Aqui diz: todas as coisas cooperam. Todas é absoluto, é inteiro. Não tem como errar, como falhar. Então, talvez você pense que algo tem dado errado na sua vida, mas se aqui diz que aqueles que o amam, que estão de acordo com o propósito do Senhor, tudo coopera para o bem. Talvez você esteja passando por uma situação que tem te gerado desgaste, que tenha te amedrontado, que aparentemente não seja algo bom, mas eu quero te dizer que pode ser que Deus esteja te aperfeiçoando através dessa situação desconfortável, que essa situação esteja sendo usada para que Deus gere em você algo, e no final das contas, tudo isso não é ruim, é bom, porque colabora com aquilo que Deus quer fazer. No fim, não é perda, é ganho. É o que nós aprendemos com o Senhor. Você já parou para pensar nisso? E vamos lá. Mais 2 exemplos para vermos se tem alguma fortaleza que se encaixa com o que nós estamos vivendo hoje. A fortaleza do orgulho, aquele pensamento de que eu preciso sempre estar no controle de tudo, senão as coisas podem dar errado, algo pode não sair como planejado. Você já pensou dessa forma? Eu acho que todo mundo já pensou dessa forma. E Provérbios 3, versículos 5 ao 6 diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que você fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. O Senhor nos direciona, nós não precisamos querer estar no controle de tudo, nós não precisamos querer saber de tudo que acontece, ficar amedrontados, preocupados, ansiosos, mas o nosso papel é entregar tudo para aquele que é soberano, que sabe de tudo, que tem o controle do tempo e de todas as coisas. Aqui diz que nós precisamos apenas buscar a vontade dele e ele nos mostrará o caminho que nós deveremos seguir. Nós não precisamos carregar esse fardo pesado do controle que nos gera essa fortaleza do orgulho. Amém? Último exemplo, rejeição. Aquele pensamento de que eu não mereço e não serei amado por ninguém, nem mesmo por Deus. Você já pensou dessa forma? Isso nos escraviza. Olha o que Jeremias 31:3 diz. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Então o Senhor diz aqui: eu amei você com amor eterno e leal, e a atrair para mim.
o Senhor nos ama. Essa é a verdade da palavra. Em João 3,16, que é um texto muito conhecido, diz que o Senhor enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que nós pudéssemos ser salvos. Você se lembra desse texto? Então essa é a verdade de Deus. Foi por amor a nós. E foi algo que o Senhor fez demonstrando o cuidado, o carinho e o zelo que Ele tem por nós, entregando o seu Filho. Nós fomos comprados por alto preço, um preço de sangue. E mediante a obra de Cristo na cruz, nós podemos hoje ser salvos, nós podemos hoje ter livre acesso à presença do Senhor. Amém? Você pode dizer aí na sua casa: obrigada, Jesus, pela sua obra na cruz. Então nós falamos de algumas fortalezas, mas qual é o perigo dela nas nossas vidas? Essas fortalezas, elas nos abalam na nossa identidade, elas nos afastam do nosso relacionamento com o Senhor, do relacionamento com as pessoas, elas tiram de nós aquele transformar do Espírito Santo na natureza que Ele quer que nós tenhamos, de filhos do Senhor, seus servos, seus amigos. Nós precisamos quebrar isso nas nossas vidas para caminhar com Deus, amém? Sabe que nós falamos mais cedo sobre sermos luz? Nós temos falado isso, na verdade, o ano inteiro aqui na igreja, sobre ser luz, sobre brilhar a luz de Cristo daqui para fora. E se nós ainda tivermos fortalezas nas nossas vidas, vai ser muito mais difícil, porque nós precisamos entregar para as pessoas aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Se nós ainda não formos transformados na verdade da palavra, vai ser mais difícil, irmãos. E o povo de Israel, que nós falamos mais cedo, mesmo vendo tantos milagres, mesmo vivendo tantas coisas extraordinárias com o Senhor, eles viram o mar abrir, eles receberam o maná dos céus e tantas outras coisas, mas mesmo assim eles ainda tinham a fortaleza do medo, da incredulidade, e eles demoraram muito mais tempo para entrar na Terra Prometida. Não precisava ser daquela forma, não foi o que Deus esperava que acontecesse, mas aconteceu com aquelas pessoas porque eles tinham muitas fortalezas no coração deles. Então, como nós derrubamos essas fortalezas? Vamos trazer aqui algumas maneiras. Em primeiro lugar, reconhecendo a fortaleza. O primeiro passo é sempre reconhecer aquilo que tem acontecido dentro de nós, qual é o pensamento, qual é a crença que eu tenho, que tem me limitado através da palavra de Deus, daquilo que é o padrão dos céus. E para nós sabermos disso, nós precisamos também conhecer a palavra do Senhor, senão nós não conseguiremos identificar. Quando você pega as Escrituras e começa a aprender delas, conhecer do Senhor, você vai identificando aquilo que precisa ser transformado na sua vida. E assim nós entramos no segundo aspecto, que é usando as armas espirituais. E essa é uma delas, que é a nossa dedicação diária, constante, em conhecer a palavra de Deus, em meditar na sua palavra, em ir pensando, ir conhecendo, em ir orando aquilo que o Senhor colocou aqui como padrão para as nossas vidas. Em Oséias diz que nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E lá também diz que o povo peca por falta de conhecimento. E esse texto é muito poderoso, porque ele diz que é sobre conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ou seja, aquilo que eu conheci de Deus ontem, eu preciso prosseguir em conhecer mais ainda da Tua Palavra hoje. E o que eu conheci do Senhor hoje, amanhã eu preciso continuar conhecendo mais ainda. É uma vida constante de busca do conhecimento de Deus. Nós não conseguiremos identificar aquilo que nós precisamos nos dedicar em mudar se nós não conhecermos aquilo que é padrão dos céus. Nós não conseguiremos até mesmo confiar no Senhor se nós não conhecermos Ele. E Ele se manifesta em nos deixar conhecê-lo através da Bíblia. Então nós precisamos usar essa arma espiritual de nos dedicarmos à palavra. E também o terceiro lugar, que é a oração. Através das suas orações,
você terá mais poder espiritual para quebrar essas fortalezas. O Espírito Santo vai agindo na sua vida e te transformando ali dia a dia, mediante as suas orações, a sua busca, a sua entrega, através da sua fome e da sua sede pela presença do Senhor. Amém? Em quarto lugar, a fé. Aquele texto que nós lemos mais cedo sobre manter os olhos fixos em Deus. Pode ser que tudo esteja dando errado à nossa volta, nada físico nos leva a enxergar e ter esperança, a ter fé, mas nós somos chamados a olhar para as situações e manter os nossos olhos fixos em Jesus, que Ele nos prometeu que tudo cooperaria para o bem. Então nós precisamos ter fé naquele que nos chamou. E em quinto lugar, substituindo mentiras por verdades, que é o que nós falamos mais cedo de alguns exemplos. Nós precisamos sempre colocar uma verdade da palavra em cima das nossas crenças que estão enraizadas e precisam cair. Em 2 Coríntios 10 diz assim: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E é sobre levar cativo a Deus em oração todo esse pensamento rebelde, para que ele obedeça a Cristo. E assim a gente venha substituindo por cada verdade bíblica. Esse é um exercício diário que nós precisamos fazer. Nós trouxemos aqui alguns exemplos e é um exercício que você pode ir fazendo sempre. Eu pensei algo que vai contra a palavra, então eu vou refletir nessa palavra até que ela enraize dentro de mim. Amém? Eu te convido a fazer sempre esse exercício para que você amadureça na sua fé. E se lembre, as muralhas de Jericó, elas caíram não porque aquele povo era forte, mas porque eles obedeceram e tiveram fé naquilo que Deus ordenou que eles fizessem. Amém? Vamos orar? Senhor, revela a nós todas as fortalezas que estão dentro de nós, na nossa alma, no nosso coração, no nosso entendimento, que precisam ser derrubadas. Nos dê sabedoria e entendimento para que nós venhamos ter cada vez mais clareza sobre essas coisas, nós venhamos entregar a Ti, trazer a Ti cativos todos esses pensamentos que precisam Te obedecer, Deus. Nós venhamos ter sabedoria para aplicar tudo que nós temos aprendido de Ti, Pai, em nome de Jesus, mas que nós Te pedimos que a cada dia mais nós venhamos ter mais fé, mais fome, mais sede pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amanhã estaremos aqui, nesse mesmo horário, para mais um Vem pro Cenáculo.